Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar estudando a inferência estatística. A gente vem falando sobre a distribuição normal de uma maneira bem qualitativa e hoje a gente vai começar a quantificar os problemas relacionados a esses assuntos. Então, vamos bater um papo rápido antes de a gente começar. Então, vamos lembrar rapidinho sobre o que é a curva normal e o que é a curva normal padrão. A gente viu que o formato da curva normal lembra um sino, onde esse ponto mais alto tem a ver com um valor mais esperado. Tudo isso a gente falou nos vídeos anteriores. Caso não tenha visto, sugiro que volte lá e dê uma olhada, tá? A gente tem o costume de usar a letra grega mi para representar esse valor mais esperado. Aqui a gente tem uma variável aleatória contínua, que eu estou chamando de x. E a gente viu que a gente pode usar esse gráfico para calcular probabilidades. Então, por exemplo, se esse meu x representa a altura dos brasileiros, aqui vai ser a altura mais esperada. Tá? E se eu quiser calcular qual é a probabilidade de eu selecionar ao acaso um homem entre 1,65 m e 1,78 m, eu vou procurar onde está 1,65 m, onde está 1,78 m e vou calcular uma área. Tá? Então, colocando alguns valores aqui hipotéticos, se eu quisesse calcular a probabilidade dessa minha variável aleatória estar compreendida entre A e B, eu calcularia essa área aqui. Tudo isso a gente viu. A gente só não fez problemas referentes a isso. Tá? Então, essa área é a probabilidade da minha variável aleatória estar compreendida entre A e B. Tá bom? E a normal padrão era um caso especial da curva normal, onde a minha média, ou o valor esperado, era 0 e o desvio padrão era 1. Então, vai ter o mesmo formato de sino, só que aqui, onde tem o mi, vai ser 0, tá? E o desvio padrão é 1. Ok? Então, isso era o normal padrão. Nós já vimos nas aulas anteriores. Mi igual a 0 e sigma igual a 1. E qual é o objetivo da aula de hoje? Hoje a gente vai começar a quantificar esses problemas. Se eu te fizer uma pergunta do tipo, qual é a probabilidade de uma variável aleatória z que obedece à distribuição normal de média 0 e desvio padrão 1 ser um número menor ou igual a 0,62. Vamos inventar o seguinte problema. Imagine que você tem uma planilha eletrônica que gere números reais quaisquer. Tá? Vai de menos infinito até mais infinito. Só que cada número tem uma chance diferente de ocorrência. Digamos que os números ao redor do zero têm uma probabilidade maior do que os números que estejam mais afastados e que essa probabilidade obedece essa lei aqui. Tá? Uma curva normal de média 0 e desvio padrão 1. Então, é muito provável que saia números próximos de zero e é bem improvável que saia, por exemplo, 1 milhão, tá? Ou 2 milhões, ou 3 milhões. Então, se eu te perguntar, qual é a probabilidade dessa minha planilha eletrônica gerar um número menor ou igual a 0,62? Como é que eu resolveria esse problema? Bom, né, caso eu saiba calcular áreas, eu poderia olhar para o gráfico, olhar para a curva normal padrão. Aqui seria o 0. Aqui está a minha variável aleatória, que estou chamando de z. Procuraria onde está o 0,62. Digamos, por exemplo, que esteja aqui. E aí, de algum jeito, eu ia ter que calcular essa área. Agora, eu te pergunto, você sabe achar essa área? Você sabe achar a área embaixo de uma curva? Se fosse uma região poligonal, talvez fosse um pouco mais fácil, né? Hoje, nesse momento, ensino médio, a gente não tem as ferramentas necessárias para fazer essa conta. Então, como é que a gente vai resolver problemas desse tipo? Será que a gente vai ter que deixar lá para o ano que vem, lá para o ensino superior, ou então até para níveis maiores ainda, mais superiores ainda? A resposta é não. A gente hoje consegue resolver um problema parecido com esse usando dados que já estão tabelados. Tá? Alguém chegou, estudou esses problemas para vários valores aqui, não apenas 0,62, 0,61, 0,60, para vários valores, e todos esses resultados estão tabelados no que a gente chama de tabela da normal padrão. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela para entender como é que ela funciona? Bom, gente, eu já desenhei aqui antes no quadro um pedaço da tabela da normal padrão. Vamos dar uma entendida aqui como é que esse negócio funciona. Distribuições acumuladas da curva normal padrão, temos aqui um desenho, temos uma área churada, tá? E essa área aqui está indicando a probabilidade da variável z assumir um valor menor ou igual a k,
está até aqui pintadinho, né? E aqui vamos ver como é que a gente consegue trabalhar com essa tabela. A gente sabe que a área embaixo dessa curva toda, de menos infinito até mais infinito, é 1, que é o 100%. Afinal de contas, a nossa variável vai assumir algum valor entre menos infinito e mais infinito. E aí, pela simetria, que a gente já até comentou sobre isso, a área à esquerda do zero tem que ser metade de 1, que é 50%. E a área direita do zero tem que ser 50%. Então, olha que legal, olha os 50% aqui, 0,5000. Tá? Então, caso eu queira calcular a probabilidade do z ser menor ou igual a zero, eu vou ter que colocar no lugar desse k, 0. E essa tabela aqui, o que eu escrevi aqui, nessa coluna e nessa linha, são exatamente a parte dos décimos e a parte dos centésimos desse número k. Então, a probabilidade do z ser menor do que zero, eu vou confrontar aqui, 0 com 0, está dando aqui esse meio, 50%. O que eu tinha te perguntado, né, no quadro anterior, era qual é a probabilidade do z ser menor ou igual a 0,62, não foi isso? Então, como é que eu vou trabalhar nessa tabela? Vamos procurar aqui. Então, a parte decimal é 6, a centesimal é 2. Então, 0,62. Está dando aqui esse 0,7324. Tá? 0,7324 é a probabilidade da nossa variável aleatória z assumir um valor menor ou igual a 0,62. Tá certo? É assim que essa tabela funciona, então vamos voltar lá para o quadro anterior e vamos colocar mais alguns probleminhas para a gente exercitar esse conceito novo. Bom, então, colocando a resposta aqui, a probabilidade da nossa variável z ser um número menor ou igual a 0,62 0,7324. Bom, vamos colocar aqui mais alguns exemplos, então. Vou colocar vários, tá? Probabilidade de z ser menor ou igual a 0,81. Probabilidade do z ser menor ou igual a 1,5. Probabilidade do z ser menor ou igual a 2. Vamos dar uma olhada para esses três exemplos lá? Então é 0,81, 1,5 e 2. Bom, começando pelo caso 0,81. O 0,81, então 0,81. Então anota aí para mim no seu caderno, 0,7910, tá? Agora, o caso do 1,5. Tá? Vale até um comentário aqui, eu não desenhei a tabela inteira, tá? Quase todas as tabelas que você encontra nos livros vai até o 3. Como aqui faltava quadro, eu fui até o 1, depois coloquei só 1,5 e o 2, tá bom? Então, a probabilidade da nossa variável z assumir um valor menor ou igual a 1,5, então eu vou procurar onde está 1,5, né? Então 1,5 com a parte aqui do centésimo zero. Então anota aí para mim, 0,9332, ok? E agora, finalmente, tinha o caso do z menor ou igual a 2. Então é só baixar um pouquinho aqui, ó. 2 está 0,9772. Então anota e vamos lá para o outro quadro de novo. Os três resultados já coloquei aqui para a gente, tá? Os três estão aqui. Bom, agora você deve estar reparando numa coisa. Todos esses nossos exemplos sempre foram, né, cálculos de probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a alguém. Até porque a nossa tabela ela só dá essa informação. Ela não dá a informação direta da probabilidade do z estar entre dois números determinados ou da probabilidade do z ser maior ou igual a alguém. A tabela não dá essa informação, mas pode ser que alguém te pergunte isso. Pode ser que você esteja fazendo uma prova e você tenha que calcular, por exemplo, qual é a probabilidade, vou colocar aqui, ó, da nossa variável aleatória z, que obedece uma distribuição normal de média 0 e desvio padrão 1, assumir um número maior ou igual a, por exemplo, 0,75. Como é que você faria isso? Bom, vamos fazer um desenho? Vou apagar aqui. Então vamos enxergar isso no gráfico. Só um esboço, né? Aqui está o zero. E eu quero encontrar aqui a área. Agora, à direita
do 0,75. Quero calcular essa área. Infelizmente, a nossa tabela só dá áreas de um certo valor para a esquerda. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que a área embaixo de toda essa curva, lá do menos infinito até o mais infinito, é 1, e a nossa tabela dá qualquer área à esquerda aqui de um número positivo. Então, o que eu vou fazer com a tabela? Eu vou voltar para aquela tabela, vou verificar quanto que vale a área aqui para a esquerda, que, diga-se de passagem, não é o que eu quero, tá? Mas uma vez que eu peguei esse valor, eu faço 1, que é o 100%, menos essa área aqui. E aí seria como se fosse o complementar, né? Então vamos voltar lá para a tabela, olhando o que acontece quando K é 0,75. 0,75. Então, 0,75. Então, está aqui o valor. Anota aí para mim, 0,7734. E vamos voltar lá. Então, a conta vai ficar 1 menos 0,7734. Então, fazendo essa continha aqui rapidinho, vai dar 6, né? Isso. 12,66%. Tranquilo, né? Então é só a gente parar, pensar um pouquinho e ver o que ele está me perguntando. Não é porque a tabela me dá só informações de um certo valor para a esquerda que eu não consigo calcular. Tá bom? Então, por exemplo, qual é a probabilidade, vou fazer aqui um mais fácil para a gente não ter que ir para a tabela. Qual é a probabilidade da nossa variável aleatória z assumir um valor maior ou igual a, maior ou igual a 1,5? A gente já sabe qual é a probabilidade da variável assumir um valor menor ou igual a 1,5. Está aqui, ó, 0,9332. Então o que eu vou fazer é 1 menos 0,9332. É só fazer a continha aqui. (0,0668), 6,68%. Tá bom? Aí agora você pode me perguntar, pô, mas a minha planilha eletrônica desse problema, ela me dava qualquer número real. Pode ser o π, pode ser a raiz de 2, pode ser negativo também? Realmente, poderia ser, né? E aí, qual é a probabilidade da minha planilha eletrônica nesse nosso exemplo? Vamos colocar isso mais para cá, né? Vamos colocar aqui. A probabilidade do número gerado pela nossa planilha ser, por exemplo, um número maior do que -1. Vamos voltar para a tabela para ver o que a gente vai ter que fazer agora? Probabilidade de z ser um número maior do que -1. Vou escrever isso aqui. Agora, olha o nosso problema aqui. A tabela só dá valores de K positivos, né? Aqui, começa no 0. 0, 0 é o menor dos valores. Aí você pode falar, então essa tabela aqui está incompleta, né? O Maurício tinha me falado que ele não tinha feito a tabela toda, então está faltando um pedaço dela. Mas, na verdade, não. O que a gente vai fazer aqui é explorar a simetria dessa curva, né? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer um esbocinho rápido aqui. A gente tem uma curva normal padrão, mais ou menos assim. Aqui está o 0. Eu quero calcular a probabilidade da nossa variável aleatória, né, daquele número gerado pela nossa planilha, ser um número maior do que -1. Ou seja, eu estou calculando essa área aqui, ó. E a tabela não dá essa informação para a gente. Mas a gente pensando um pouquinho, a gente sabe que essa curva é simétrica. Se eu estou interessado em calcular a área à direita do -1, aqui até lá o mais infinito, é a mesma coisa, essa área é equivalente à área que eu posso obter analisando o simétrico dele, o 1. Se eu analiso do 1 para a esquerda,
eu vou ter a mesma área do que eu tenho do menos 1 para a direita. Então, essa área azul aqui, ó, daqui para cá, é igual à área daqui para cá. E essa informação a tabela me dá. Então, qual é a probabilidade de Z ser maior do que menos 1? É igual à probabilidade do Z ser menor do que 1. E aí eu venho para a tabela, procuro aqui o 1, 0,8413. Anota aí para mim e vamos voltar lá para o quadro. Bom, então, probabilidade de Z ser maior do que menos 1 é igual à probabilidade de Z ser menor do que 1. E isso veio lá da tabela. 0,8413. Um comentário rápido aqui. Repara que aqui eu não coloquei o igual, né? E a gente sempre trabalhou com igual. Isso não tem problema nenhum, tá? Até porque a gente viu que quando a gente está pensando numa variável aleatória contínua, a probabilidade de Z, nesse caso, assumir um valor específico sempre vai ser zero. Porque já que a gente está pensando em áreas, né, a área de por exemplo, um retângulo com base zero é zero, né? Então, não tem problema você colocar o maior, o igual, ou tirar o igual aqui, que vai ser o mesmo resultado, tá bom? Bom, então por hoje é só. Na aula que vem a gente continua trabalhando mais um pouquinho sobre as curvas normais. Até lá!